Segunda coisa que Jó pôde entender acerca de Deus é que Deus é uma pessoa e não um sistema religioso. Diga, Deus é uma pessoa e não um sistema religioso. O que é um sistema religioso? É um sistema onde nós temos regras, onde nós temos princípios, onde nós temos valores, sim, onde nós temos bênçãos e maldições. Se você fizer isso, vai acontecer isso, mas se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo lá. Ok, no reino de Deus há regras, há valores, há princípios, mas acima de todas estas coisas, Deus é uma pessoa. E foi isso que Jó pôde entender. Na conversa com os amigos queriam decifrar a Deus. E queriam decifrar aquilo que havia acontecido na vida de Jó. Jó, se você está vivendo isso, é porque você pecou. Porque a regra, como diz um árbitro que hoje virou comentarista de futebol, a regra é clara. Se você fizer isso, vai colher essa consequência, né? A regra é clara. A regra é essa. Se você fizer, vai acontecer. Se você entrar para cá, vai acontecer. Mas Jó pode entender que apesar de ele cumprir todas as regras que ele achava que tinha que cumprir, Deus ainda está acima das regras. Faça o seu melhor, mas Deus ainda está acima das regras, porque Deus é uma pessoa. Deus não é um sistema religioso. Deus não é uma constituição. Deus é uma pessoa. Quantos podem ver a Deus como uma pessoa? Querido, viva toda a palavra de Deus. Viva nos mandamentos de Deus. Absorva os valores de Deus no teu coração, tudo que está escrito. Mas, meu querido, você deve procurar estabelecer o fim e propósito de andar com Deus, de se relacionar com Deus, de sentir o coração de Deus, de estabelecer uma relação com Deus de amizade, de caminhar com Ele, de andar com Ele. Porque você vai entender a Deus, se é que você vai entender a Deus na sua totalidade. Mas nós só vamos poder compreender as coisas que acontecem na nossa vida na medida em que nós caminhamos com Ele. Deus é uma pessoa, não é um sistema religioso. Deus fala, Deus ouve. A partir do capítulo 38, depois de Jó falar tanto, e escrever, olha, eu acho que aconteceu isso por causa daquilo, ele fala, aí Deus chega para ele e fala o seguinte: agora eu vou falar e você vai ouvir. Deixa eu falar um pouquinho, Jó, com você agora. Porque você tenta me decifrar de tantas maneiras, e os três amigos tentam me esquadrinhar de tal maneira, mas deixa eu falar com você agora, porque o que você tem diante dos seus olhos é apenas um sistema religioso, mas eu sou uma pessoa. Para um pouquinho para me ouvir. Será que estamos parando para ouvir a Deus, amados? Tivemos uma vigília tremenda sexta-feira agora, e eu me espantei com a maneira como nós começamos a vigília, porque nós começamos a orar e logo já estávamos ali clamando por um monte de coisa, e Deus nos ouviu na nossa oração. Mas chegou um determinado momento em que eu estava incomodado. Senhor, estamos falando tanto, mas o Senhor é uma pessoa, o Senhor quer falar com a gente. Então o teclado foi colocado ali e começou-se a tocar o teclado, e a unção de Deus veio sobre nós, e paramos um pouquinho em toda a nossa batalha de oração e de clamor. Então Deus começou a falar com a gente, começou a falar com as mulheres, começou a falar com os homens, começou a falar com os jovens. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós achamos
que Deus é aquele que a gente encontra assim no nosso lugar de oração. A gente vai no nosso sistema religioso, a gente se ajoelha e começa como uma metralhadora: Senhor, 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 olha, minha necessidade é essa, tal, 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 e despejamos tudo. É um sistema religioso. E não nos atentamos para o fato de que Deus é uma pessoa. Ele é sensível, Ele fala, Ele se incomoda também, Ele quer falar com a gente, Ele quer ministrar o nosso coração. Precisamos esperar para que Ele fale, para que nós possamos ouvir. Jó pôde descobrir, queridos, em primeiro lugar, que na verdade Deus tudo pode. E ele também descobriu que Deus é uma pessoa, não é um sistema religioso, Ele é uma pessoa. No versículo 3, Jó descobriu algo acerca dele mesmo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está falando do que Deus colocou ele no capítulo 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? De quem que Deus está falando? Do próprio Jó. É Deus falando, Deus perguntando: quem é este? Quem é você, Jó, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Qual foi a conclusão a que Jó chegou? Que ele nada sabia. E a conclusão que eu devo chegar de mim mesmo é que eu nada sei. Diga para o seu vizinho: você nada sabe. Agora, para que não fique chato você dizer para ele se não nada sabe, diga para o seu vizinho: eu nada sei. Agora, mais educadamente, vamos dizer: nós nada sabemos. Amém? São coisas tão simples, mas são tão profundas. Jó pôde perceber que tudo aquilo que ele havia falado da maneira como ele enxergava a vida, da maneira como ele achava que eram as coisas, depois de tudo isso, ele descobriu que ele nada sabia. Como ele chega a essa conclusão? No versículo 4 de Jó 38, a Bíblia diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E aí vai. Ele começa a falar sobre como ele fez todas as coisas. E às vezes nós passamos as situações da nossa vida e começamos a achar o seguinte: isso me aconteceu por causa daquilo. Começamos a dar resposta para as coisas. E amados, hoje nós precisamos humildemente reconhecer como Jó reconheceu: eu nada sei. Eu nada sei. E se falei alguma coisa, falei na minha arrogância, falei na minha soberba. Eu nada sei. Deus tudo sabe. Deus tudo pode. Deus tudo sabe. Eu nada sei. Amém? Eu nada sei. E é quando ele descobre que nada sabe, que ele se arrepende. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
eu preciso me arrepender da forma errada como encaro a vida e começar de novo. Me abominar no pó e na cinza é como se a pessoa estivesse voltando para o início e recomeçando. Por isso me abomino e me arrependo do pó. De onde nós viemos, queridos? Do pó. De onde você veio? De onde eu vim? Do pó. Chega uma hora em que a gente acha que é mais do que pó. Mas quando Jó toma a decisão de se arrepender e de se abominar no pó e na cinza, ele está admitindo: eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso rever uma série de coisas. Porque aquilo que eu pensava que sabia, hoje eu descubro que não sei. Então eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É hora de chegar e recomeçar. Mas como é difícil recomeçar depois de velho? Como é difícil recomeçar depois que você acha que construiu tudo, que sabe tudo? Recomeçar. Por que os avós são mais brandos para com os netos? Porque eles aprenderam a recomeçar. Porque eles descobrem que se eles tivessem a oportunidade, eles fariam um pouquinho diferente de como fizeram na condição de pais. É rever os conceitos. É rever. Jó está dizendo isso. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu vou recomeçar. Eu vou começar de novo. É por isso que no estágio da minha vida hoje, eu preciso colocar os meus conceitos diante de Deus. Deus, eu preciso rever meus conceitos. Porque se eu não passar por uma reforma dos meus conceitos, eu vou continuar agindo do jeito que minha cabeça dita. Mas Senhor, eu quero abraçar a Tua visão. Eu quero abraçar a Tua forma de ver as coisas. Eu reconheço que eu preciso descansar mais na Tua soberania. Eu descobri que eu preciso deixar de ser Deus da minha própria vida e deixar o Senhor ser Deus. Em nome de Jesus. Por isso, eu preciso descobrir que nada sei e preciso me arrepender da forma errada como encaro a vida e começar de novo. Diga para o seu vizinho: vamos começar de novo.